Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos juntos pela estrada para Jericó devagar com humor leve e respeito, deixando que os sons antigos embalem sua respiração. Realidade rápida: você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira, sol e pedágios, mas fique tranquilo, hoje você só imagina. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diz pra mim de onde você me assiste e que horas são aí agora. Gosto de imaginar cada cidade brilhando diferente como lampiões ao longo da via. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você caminha pela via romana que desce das colinas, sente a areia fina sob as sandálias e o céu se deita sobre Jericó como tecido azul. Os marcos miliários pontilham o caminho, engenheiros de Roma medem distâncias com precisão militar e você calcula passos como quem conta histórias sem pressa. À esquerda, palmeiras dançam devagar e o vale cheira a tâmaras, o vento traz risos, pregões curtos e um fio de música vindo das casas. Você ouve jarros de pedra tocando uns nos outros, tampas de barro raspando e uma mãe pedindo calma. Sim, até no século I existem crianças e sonecas. Jericó é famosa por bálsamo e tâmaras, caravanas atravessam portões cobrindo tributos e você aprende que comércio também conversa, sempre sussurrando números em dedos. Curiosidade de viajante: alguns levam posca em odres pequenos, água com vinagre suave que refresca e assusta formigas, estranho porém eficaz como conselhos de tio. Você ajeita o manto, sacode a poeira como ritual e percebe a cor do entardecer ficando mel quase escorrendo pelas pedras da estrada. Historiadores debatem se o encontro aqui ocorre na Jericó antiga ou na cidade nova de Herodes, tão próximas que peregrinos confundem limites. Você respira fundo, o ar é morno, cheira a pão de cevada recém-assado e suas mãos tocam a fibra áspera de um cesto de junco. Seus pés protestam como sempre, eles dramatizam como atores e você promete deixá-los numa bacia depois com água morna e silêncio. Ao longe vozes contam preços de óleo e sal, ao perto um vendedor de pombas suspira porque o gato aprendeu geografia do mercado. Você passa por um poço comunitário, cordas rangem, baldes respingam e o círculo de pedras guarda confidências como uma sinagoga de histórias diárias. No portão, veteranos de estrada discutem atalhos, cada um tem o melhor, naturalmente todos terminam onde começam como rodas de oleiro. Você nota soldados conversando sobre turnos, elmos pendurados, lanças apoiadas, eles preferem sombra à confusão e a sombra prefere quem chega cordial. O chão guarda pegadas de camelôs, cabras e pressas humanas, você escolhe a cadência lenta como quem fia lã ponto por ponto sem ansiedade. Uma senhora ajeita o talit do neto, mira o oeste e sussurra bênçãos, você aprende que devoção também sabe segurar mãos pequenas. Você roça um muro de tijolos cruz, a textura devolve memória antiga e cada arranhão no barro conta deslocamentos, tributos e esperas. Perto de uma figueira, dois rapazes ensaiam canções de festa, o coro erra juntos, sorri juntos e acerta juntos, essa é a melhor teologia prática. Você percebe um cobrador anotando taxas em tabuinha encerada, ele conhece nomes, rotas e humores como se colecionasse mapas dentro dos olhos. Fato simples e firme: vias romanas reduzem viagens e aumentam a arrecadação, pedra bem colocada pode ser tanto ponte quanto recibo dependendo do cobrador. Seu ouvido pega um toque de flauta, a melodia parece escada de cordas subindo devagar, lembrando que os dias têm degraus e nenhum precisa correr. Você mastiga um pedaço de tâmara, doce firme, doce que sustenta, o açúcar antigo chama sua atenção mais do que qualquer discurso de praça. Um artesão mostra sandálias novas, couro macio, sola reforçada, você pensa que conforto é santo e universal inclusive para pregadores e ouvintes sonolentos. Curiosidade menos comentada: viajantes marcam o manto com nós simples lembrando promessas, às vezes o nó guarda também a moeda do pão. Uma criança corre com um cântaro pequeno, água chacoalhando, ela sorri como quem já descobriu o valor do pouco sem precisar de grandes discursos. Você repara num aqueduto ao longe cintilando as últimas luzes, pedra, água e gravidade colaboram melhor que discussões longas, convenhamos. A poeira sobe e desce como véu, você sente o cheiro da terra quente e ela responde com um silêncio cheio de histórias. Dois peregrinos conversam sobre pureza ritual, Micalta aguardam mais adiante, você lembra que limpeza aqui mistura corpo, comunidade e esperança.
Você experimenta a água morna de um odre, a posca tem gosto de disciplina e estrada, não é banquete mas sustenta o passo com dignidade. Seu humor cochicha se o sol cobrasse ingresso você já teria assento vitalício na plateia da testa, felizmente a sombra chega sem fiscais. Mais risos ao redor, alguém conta de uma venda que aceita troca por mel, economia criativa sempre viveu aqui entre figos sal e promessas. Você escuta passos que se multiplicam, há rumores de um rabi vindo da Galileia e a estrada aprende rapidamente a língua das expectativas. No limite do portão um homem senta com capa nos joelhos, você nota os dedos atentos como quem lê o mundo pela textura do vento. Os estudiosos ainda discutem se mendigos guardavam lugares fixos concedidos pelo conselho local, você percebe porém que cada lugar guarda também um nome. Você não diz nada ainda, apenas diminui o passo como quem chega antes do som e permite que o cenário arrume as cadeiras do coração. O portão rende negociações reduzem volume e o crepúsculo puxa uma cadeira, você descobre que a noite tem modos e sempre pede licença. Pombo levanta voo poeira espirra brilho, você pensa que beleza custa pouco quando a luz coopera e a luz sempre colabora ao anoitecer. Seu estômago lembra que existe, nenhum milagre compete com fome vinda de viagem mas tâmaras ajudam e conversas mansas fazem o restante. Você observa um grupo praticando bênçãos, a cadência parece mar do Quiner em tarde calma, balança e volta sem pressa. Há rumores de que Jesus se aproxima, não trombetas apenas passos, você percebe que esperança prefere sapatos simples e voz macia. O vento brinca com sua capa quase puxando um segredo, você segura sorri e decide guardar energia para quando a multidão formar ondas. Você chega à beira do caminho, o mundo desacelera um tom, e a estrada educada oferece silêncio suficiente para que a próxima voz apareça. Seção 2. O mercado se abre como palco discreto, tâmaras empilhadas balsameiras perfumando e você entra devagar guiado por pregões que soam como canto. Tecelões exibem mantos, um oleiro gira rodas calmas, o chão brilha de pó fino e sua respiração segue o ritmo da cerâmica paciente. Você passa por balanças de pedra com marcas romanas, comerciantes juram honestidade com sorrisos criativos e as moedas cantam discreto metal de bolso em bolso. Fato histórico simples Jericó próspera com tâmaras e bálsamo, caravanas pagam impostos nos portões e Roma mantém a estrada lisa para manter a renda. Curiosidade rara alguns mercadores medem mel de tâmaras em cestos de junco forrados porque a fibra respira e não azeda fácil sob o calor. Perto do portão um homem segura a capa como quem guarda o dia, dedos atentos cabeça erguida e ouvidos colados às conversas que vazam. Bartimeu dizem conhece todos pelos passos, ele sabe quem arrasta a sandália quem corre demais e quem tenta sussurrar moedas com vergonha. Você se aproxima devagar sem interromper o fio do mercado, o cheiro de pão e óleo estabelece confiança e a poeira faz de cortina discreta. Uma risada breve escapa quando um vendedor barganha consigo mesmo, acontece especialmente quando a esposa observa e o preço entende que precisa converter-se. Você pergunta se ele precisa de algo, a cabeça vira rápido o rosto aponta pela voz e a capa se recolhe como ninho que espera a chuva. Ele chama pelo nome que enche a estrada, e você percebe o silêncio curioso que só aparece quando a esperança decide levantar-se sobre bancos de madeira. Os estudiosos ainda discutem se havia um cego ou dois neste episódio, os relatos variam mas a coragem de pedir continua igual em todas as versões. Você nota guardas conferindo tábuas de pedágio, eles fingem tédio profissional porém gravam fisionomias como escribas pois a memória do cobrador sustenta a ordem. Bartimeu pede atenção com educação teimosa, sua voz atravessa cheiros e moedas e você percebe que fé às vezes é volume certo na hora certa. Ele tateia o próprio rosto como mapa familiar, conhece rugas e sulcos, um cartógrafo que ainda não viu o mapa inteiro mas confia na legenda. Você observa o portão madeira escura ferragens gastas poeira acumulada, ali notícias entram e saem como pombos e cada retorno carrega rumor diferente. Um menino oferece água em cântaro pequeno, você aceita 2 gotas e um sorriso a melhor taxa de serviço disponível quando o calor manda na cidade. Línguas se cruzam aramaico-grego um latim cansado, Jericó encruzilhada da subida faz do som uma ponte onde até silêncio aprende vocabulário. Você repara num escriba comprando tinta, ele paga com calma cerimonial e descobre que troco sempre demora mais quando o câmbio inclui bênçãos e conselhos.
Um artesão de talit mostra franjas torcidas, ele garante nós firmes que lembram mandamentos e você sente a textura falando de memórias plantadas na roupa. Bartimeu ouvindo passos endireita o tronco, a capa organiza-se como pequena tenda e os dedos alinham-se no joelho prontos para anunciar direção. Você percebe que ninguém precisa ver para orientar, alguns guiam pelo som de sandália no cascalho, outros pelo ritmo de respiração e todos chegam ainda assim. Piada leve: um burro estaciona em frente ao balcão errado, o dono pede desculpas mas o animal insiste que os melhores figos moram exatamente ali. Você oferece um cumprimento, Bartimeu sorri pelo contorno da voz e responde como quem hospeda visitas sem casa servindo hospitalidade em medidas generosas. Ele pergunta as novidades, você resume rumores de um rabi que cura ensina com autoridade e caminha agora na direção do portão onde vocês esperam. O mercado solidário diminui o volume, bancas viram plateia e o sol pousa nas tábuas como se luz comprasse ingresso para ouvir um pedido. Você percebe um cheiro de bálsamo novo, dizem que cura feridas pequenas, perfuma mantos e faz amigos em refeições longas quando as histórias pedem companhia. De relance um levita calcula distâncias para Jerusalém, a subida exige tempo, água e paciência e cada grupo planeja paradas como quem desenha música. Você nota um anel de bronze no dedo de Bartimeu, talvez lembrança, talvez promessa, objetos pequenos guardam histórias que pedem palco silencioso. Ele conta que aprendeu a reconhecer nuvens pelo cheiro, ria se quiser mas chove diferente quando a areia quente respira de súbito quase aliviada. Os amigos o ajudam nos dias difíceis, um empresta ouvido, outro traz pão e todos se revezam como guardiões de uma pequena fogueira chamada esperança. Você pergunta o nome, ele responde com firmeza que lembra raiz e casa e você descobre que nomes aqui são endereços da alma no mapa. Os vendedores retomam cálculos, moedas atravessam dedos como peixes rápidos, mas há respeito por quem pede cura porque todos conhecem alguma dor bem guardada. Historiadores debatem se Bartimeu era apelido, significado filho de Timeu ou nome próprio, de qualquer forma o pai aparece discretamente numa linhagem de perseverança. Você aprende a ouvir junto, quando ele chama sua voz organiza o caos como sineta de escola e até o vento parece arrumar a franja do talit. Piada leve: um cambista oferece desconto de peregrino, você agradece mas ele aumenta depois dizendo que o milagre maior é fechar contas no final. Você observa a capa de Bartimeu, tecido gasto porém macio, serve de colchão de guarda-valor, de sinal visível, às vezes de abrigo contra perguntas. Debate prático do dia: uns dizem para ele calar, outros defendem espaço para o clamor, a praça ensaia democracia improvisada com gestos e sobrancelhas. Você lembra que sinagogas funcionam como escola e fórum, rolos são lidos, comentários circulam e decisões comunitárias nascem ali muito além do sábado. O sol desce mais um passo, sombras alongam bancas e uma quietude cuidadosa anuncia que algo grande se aproxima sem precisar anunciar-se em estandartes. Você se posiciona ao lado da capa respeitando o território, ninguém pisa ali sem permissão porque pobreza tem dignidade e dignidade também desenha fronteiras. Mais uma curiosidade: alguns mendigos guardam pequenas conchas para beber água, leves, discretas e fáceis de esconder quando a chuva resolve contar histórias. Você sente um arrepio bom, não de frio mas daquele pressentimento que visita noites certas quando velas concordam em tremer apenas pelo acontecimento. O rumor cresce, nomes correm adiante como meninos, alguém diz que Jesus entrou no quarteirão anterior e o mercado decide segurar o fôlego por respeito. Você e Bartimeu se olham sem olhar, parceria antiga de caminhos, sua presença diz estou aqui antes das palavras e isso já basta por enquanto. Seção 3. A poeira do caminho sobe como incenso doméstico, passos multiplicam-se, vozes se afinam e você percebe que peregrinos da Páscoa empurram a tarde para dentro. Galileus misturam sotaques com gente de Jericó, há risos contidos, conversas baixas e uma expectativa que parece medir distâncias no compasso das sandálias. Você enxerga primeiro as sombras, depois os ombros, depois os olhos atentos, no centro do remoinho gentil passos firmes anunciam um rabi de voz doce. A estrada carrega marcas antigas, marcos miliários romanos numeram milhas com orgulho administrativo, lembrando que poder prefere pedra alinhada a promessas desorganizadas. Você chega junto sem atropelar, poeira pede educação e seus pés obedecem enquanto o murmúrio aprende a deixar espaço para quem cura ouvindo. Um menino aponta jarros de água perto do portão, hospitalidade começa nos calcanhares e lavar pés cansados conta histórias mais rápido do que discursos longos.
Fato cotidiano em hospedarias simples: o bacião de água fica à entrada, a toalha áspera conversa com poeira e a gentileza cobre assuntos difíceis. Você nota homens com talit dobrado, mulheres ajeitando mantos, cada um guarda no tecido a oração doméstica costurada entre remendos de mercado e esperança. Os estudiosos ainda discutem a rota exata seguida por Jesus: se veio pela Pereia evitando Samaria ou se cruzou antes subindo por atalhos conhecidos. Enquanto discutem, você respira, as figueiras balançam discretas e o sol penteia barbas com ouro barato, porque a luz sempre oferece generosidade no entardecer. Cheiro de pão de cevada visita, alguém quebra um pedaço, compartilha e a mordida lembra que milagres gostam de chegar quando estômagos conversam sinceramente. Você escuta a frase atravessando o grupo compartilhada como água fresquinha: Jesus chegou, não há trombetas, só silêncio fazendo espaço para a misericórdia trabalhar. Do lado, um veterano da estrada aponta o aqueduto: Herodes investiu em água e palmeiras porque reis também apreciam sombra e Jericó vende brisa com orgulho. Curiosidade local: o bálsamo daqui nasce de incisões cuidadosas em arbustos, resina coletada em pequenos recipientes, perfume raro valioso como tempo descanso bem dormido. Você pensa no preço do descanso: poeira tenta cobrar aluguel dos pés, mas o caminho tem desconto para quem caminha com paciência e bom humor. A multidão afrouxa as bordas, crianças escalam olhares adultos e você protege espaço alheio como quem protege chama pequena no vento que insiste. Jesus se aproxima com passos que não fazem alarde, a estrada educada parece nivelar pedras para que a compaixão passe sem tropeços desnecessários. Um ancião cita a bênção, outro confirma com um amém baixinho, e sua respiração copia o ritmo das palmas tímidas carinhosas como pão saindo do forno. Fato histórico: peregrinos sobem a Jerusalém para a Páscoa e Jericó funciona como pouso inevitável, água, tâmaras e contas de viagem acertam passos cansados. Você percebe centuriões observando de longe, elmos discretos, lanças encostadas, preferem evitar confusão porque relatórios longos dão sono até em quem escreve. Piada leve: um burro decide administrar o trânsito, recusa ordens, aceita cenouras imaginárias e finalmente concorda quando alguém promete sombra ilimitada no próximo bebedouro. O pó nos calcanhares anuncia que o dia envelheceu, nada urgente, apenas aquela calma de quem sabe que pressa não acelera a bênção, só atrasa sorrisos. A voz de alguém pede espaço: deixem passar. Você se move um passo e aprende que às vezes milagres precisam apenas de um corredor de gentilezas. Uma mulher oferece óleo para mãos ressecadas, cheiro discreto, textura fina, cuidado cabe em gotas e gotas viram rios quando corações se inclinam com atenção. Você enxerga o rosto cansado do porteiro, ele já viu caravanas demais, mas ainda sorri quando a esperança chega com sandálias gastas e olhos pacientes. Marcos miliários repetem distâncias, alguém brinca de contar passos entre um e outro, geografia vira jogo e risos plantam alegria onde mapas costumam ser sérios. Você repara num galileu ajustando a túnica, voz firme, olhos marejados, ele veio longe para agradecer e gratidão tem jeito de tir costurando vidas partidas. Historiadores debatem se a parada em Jericó foi breve ou pernoite, as narrativas comprimem tempo e memórias expandem detalhes como pão crescendo sob pano morno. A poeira descansa um pouco, parece satisfeita por participar, você ri por dentro porque até o chão hoje parece cooperar com o alívio alheio. Um vendedor aponta tâmaras secas, energia rápida, doce e sincero, e você guarda duas no manto, reserva estratégica para quando a conversa virar travessia mais longa. Perto, uma sinagoga fecha as portas, rolos voltam aos armários, a comunidade promete continuar amanhã porque fé também sabe respeitar cochilos e rotinas do corpo. Você vê Bartimeu endireitar-se como quem escuta a mudança, a capa reúne-se nas mãos e o mundo inteiro espera que a voz certa encontre resposta justa. Jesus para e a parada ensina, quando compaixão estaciona o barulho aprende educação, até as moedas decidem ficar quietas para ouvir o que importa. Fato simples: mestres costumam perguntar antes de curar, ouvir é gesto de autoridade gentil, diagnóstico com ternura vale mais que receitas sem olhos nos olhos. Você percebe os discípulos organizando bordas da multidão, nada autoritário mais cuidado prático, segurança aqui parece família grande tentando arrumar cadeiras no pátio. Curiosidade discreta: alguns colocam pequenas pedras frias dentro das sandálias na subida para aliviar calor do couro, truque aprendido de pastores pacientes do vale. O vento muda trazendo umidade do Jordão, a pele agradece e o coração vaidoso finge que sempre soube a direção certa mesmo quando erra caminhos.
Os estudiosos ainda discutem onde exatamente ficava a Nova Jericó herodiana em relação à antiga. Mapas arqueológicos ganham camadas como pão folhado em noite festiva. Você sente que perguntas acadêmicas não atrapalham a devoção, elas apenas iluminam margens enquanto o centro permanece claro com paixão em passos humanos respirando entre nós. Um jovem conta de curas na Galileia, outro confirma com lágrimas tranquilas, testemunho simples viaja rápido sem precisar de cartazes apenas da honestidade do rosto. Você ajusta o cinto de corda, o nó guarda uma moeda minúscula economia de viajante, aprendizados cabem no bolso quando a estrada ensina devagar. Piada leve um cambista promete taxa milagrosa, você agradece ele sorri e milagrosamente a taxa sobe, é o tipo de prodígio que ninguém aplaude. A lua espreita atrás das palmeiras, a luz tímida experimenta o chão, e você entende que o cenário está pronto para palavras que tratam feridas. O tempo desacelera um grão, Jesus pergunta, silêncio responde primeiro, você descobre que respostas maduras nascem quando ninguém precisa provar pressa para parecer importante. Você está ali presente manso, poeira nos pés coração aberto, e a estrada satisfeita percebe que hoje vai assistir olhos redescobrirem cor e luz. Seção 4. Um grito rasga o murmúrio do mercado, você escuta filho de Davi atravessando poeira e palmas tímidas como flecha de esperança pedindo caminho entre ombros e mantos. Você sente a frase vibrar no peito, palavras antigas boca seca coragem recente, um pedido que não pede desculpa por existir só pede espaço para viver. Alguns mandam calar com gestos apressados, medo veste pressa e o medo conhece os relatórios longos que soldados escrevem quando a praça resolve cantar alto. Você respira e fica ao lado, aprende que volume tem geografia a montes de silêncio vales de clamor e trilhas onde misericórdia prefere caminhar. Fato histórico sob Roma e Herodes gritos messiânicos podiam parecer políticos, a Pax Romana adorava a tranquilidade contábil menos entusiasmada com coro improvisado na rua. O mesmo grito retorna mais forte quase música, filho de Davi tem compaixão de mim e você percebe o som escolhendo a altura que atravessa a poeira como lâmina. Piada leve um vendedor sussurra desconto messiânico hoje só para quem fala baixo, você sorri sem responder porque certas barganhas não combinam com certos pedidos. Os estudiosos ainda discutem se filho de Davi aqui soa mais como súplica de cura ou proclamação real, nuances importam quando o vento carrega ouvidos oficiais. Você aproxima o corpo protege bordas, compaixão também é arquitetura abrindo o corredor humano para que uma voz encontre Jesus sem tropeçar em cotovelos ansiosos. A capa no chão vibra com o som, tecido gasto vira bandeira discreta, sua mão evita pisar porque dignidade ocupa território e merece respeito. Curiosidade incomum alguns umedecem lenços com posca para filtrar poeira no nariz, é técnica de estrada meio estranha porém útil quando a multidão levanta nuvens. Você percebe um romano franzindo a testa, não entendeu o aramaico mas entende barulho, prefere relatórios curtos e noites quietas como quase todo mundo aqui. Alguém tenta abafar o grito com conselhos educados, fale depois espere a vez, porém esperança quando aprende a andar desaprende fila sem culpa alguma. Historiadores debatem se esse clamor público colocava o grupo em risco imediato, Herodes vigiava símbolos reais e Roma gostava de apagar fagulhas cedo. Você nota o ritmo do pedido respira chama, como salmo sem rolo memorizado pela necessidade, música que encontra melodia dentro da urgência. Um rapaz sugere voz de biblioteca, outro responde que sofrimento não sabe sussurrar, você guarda a frase porque ela cheira a verdade e pão recém-cortado. A expressão filho de Davi carrega histórias de trono cânticos e promessas, você sente o peso gentil dessas camadas pousando como mão firme sobre o ombro. Fato de sinagoga títulos e genealogias costumam acender debates, a comunidade aprende cedo a perguntar significados antes de aplaudir slogans que soam bonitos demais. Piada leve um cambista cochicha que aceita hosanas como moeda, pena que o câmbio está péssimo, você ri por dentro e guarda seus améns onde pertencem. Você inclina a cabeça para ouvir o coração da cena, há algo correto em desobedecer o medo quando a misericórdia está a uma distância de braço. A multidão aprende devagar a calar-se, silêncio bom é carpintaria fina lixa arestas mede espaços e deixa a peça certa encostar sem arranhar. Curiosidade de portão bancos de pedra embutidos servem descanso e conversa, hoje porém viram auditório de respirações onde cada suspiro vale ingresso inteiro.
Você percebe mulheres apoiando o coro, elas conhecem a pedagogia da insistência, ninguém cria filhos sem aprender que esperança precisa repetir lições muitas vezes. Os estudiosos ainda discutem se Bartimeu já ouvirá relatos de curas ou se improvisa teologia na beira do caminho, ambas as hipóteses explicam a coragem. A poeira baixa um pouco como cortina obediente, o palco está pronto para a pergunta que cura e você sabe que certas perguntas já são metade da resposta. Você percebe Jesus parar de novo, pausas dele são frases, e a frase que o corpo dele pronuncia agora se chama a atenção que escuta com paciência. Fato de estrada caravanas usam guias à frente para abrir passagem, hoje a passagem abre-se sozinha porque compaixão tem prioridade sem precisar de estandarte. Um homem puxa seu manto ao peito, medo tem dedos rápidos, mas você segura o seu riso para depois porque coragem merece plateia concentrada. Piada leve um burro decide que filho de Davi é senha de movimentação, dá 2 passos heróicos e para satisfeito com a contribuição ao milagre. Você escuta de novo o clamor, a segunda chamada traz mais luz que a primeira, a terceira então ilumina até quem fingia não ter ouvido nada. Os discípulos fazem sinal de calma com as mãos, lembram que o reino não precisa gritar para existir, mas também não cala quando alguém pede vida. Curiosidade: frascos de bálsamo finos viajam lacrados com cera e fio, mercadores conferem o lacre ao sol, hoje vários lacres brilham como astros pequenos. Fato jurídico lembrado na praça: a capa do pobre não deve ser retida à noite, a lei protege sono, você olha o tecido e concorda com ternura. Historiadores debatem se havia informantes entre peregrinos, impérios gostam de orelhas discretas, nada novo sob o sol exceto a misericórdia que insiste em nascer. Você aproxima ainda mais, descobre que apoiar a esperança às vezes significa virar muro contra empurrões, seu ombro aprende urbanismo da gentileza em 3 segundos. O grito muda de cor, menos desespero mais confiança, como se o próprio ar aprendesse a pronunciar a palavra compaixão sem tropeçar nos dentes. Você lembra dos marcos miliários, medir distância é útil mas hoje o que importa é medir proximidade, quantos passos cabem entre uma voz e Jesus. Fato cotidiano: em procissões muitos respondem com améns curtos, call and response educa a praça, hoje a resposta é silêncio largo para um único pedido. Curiosidade de som: algumas mãos cavam conchas atrás das orelhas para ouvir melhor, técnica universal, funciona para histórias, risos e para gritos que salvam. Você observa um centurião relaxar a lança, entendeu que não é motim, é dor virando oração alta, dor às vezes precisa palco para sair inteira. Os estudiosos ainda discutem se multidões assim esperavam um messias político ou um curador profético, você nota que hoje a pergunta chega com nome e rosto. Você sente a praça decidir a favor do pedido, não há votação, só consentimentos, e consentimentos quando somados fazem uma avenida pavimentada de cuidados. Fato urbano: portões concentram comércio, justiça e acolhimento, ali se arbitram disputas e se protegem vulneráveis, hoje o portão vira clínica a céu aberto. O grito final chega inteiro sem tremer, você quase vê a palavra pousar diante de Jesus como oferta pequena que na verdade é tudo o que há. Você respira junto, guarda silêncio junto e percebe que a coragem de clamar já começou a curar algo em você mesmo antes de qualquer resposta audível. Seção 5. Você vê Bartimeu agarrar a capa e soltá-la como quem afrouxa o freio da alma, o tecido cai e o chão ganha coragem costurada em fibra. A capa roça a poeira, desenha um pequeno círculo de território, você protege com o corpo porque dignidade também ocupa espaço e merece bordas respeitadas. Os dedos dele tremem pouco, não é medo, é foco, como quem abre mão de um hábito antigo para segurar finalmente a possibilidade de um caminho novo. Fato simples e antigo: mantos servem de abrigo de noite no vale quente de dia, quem viaja sabe que o deserto muda de humor ao escurecer. Você percebe moedas discretas nas dobras, prototo leve som de cobre, pequenas economias escondidas como sussurros porque pobreza aprende geometria de bolsos sem costura. Curiosidade de artesão: algumas capas trazem nós específicos na orla para reconhecimento rápido no escuro, um alfabeto têxtil útil em pátios cheios e pousadas agitadas. Historiadores debatem se a capa funcionava como licença social para pedir um sinal reconhecido pelo conselho ou se era apenas proteção diária sem status particular. Você pensa no risco do gesto: largar a capa é largar a renda, o colchão e o cofre, coragem às vezes se mede pelo que deixamos no chão.
Piada leve. A capa de Bartimeu tem mais milhas que sua sandália, se falasse pediria descanso remunerado e um cantinho de sombra sindicalizado. Um discípulo abre passagem, mãos baixas, postura simples, logística da compaixão se faz com ombros gentis, não com cotovelos. Você aprende a arquitetura desse corredor humano. Fato de lei lembrado por um ancião. A capa do pobre não deve ser retida ao anoitecer, sono tem proteção, justiça aqui também veste tecido. Você segura o vento para a capa não voar, truque antigo, pedra lisa sobre a borda, curiosidade de estrada que salva moedas e histórias de fugirem. A poeira desenha halos pequenos, o tecido parece respirar depois do susto, e você entende que certos objetos criam laços com a pele, quase parentesco silencioso. Ele alisa a costura gasta, memória mora ali, noites frias, manhãs quentes, chuvas raras, e hoje o ponto onde a esperança segura o fio. Piada leve. Alguém cochicha que a capa virou tapete vermelho da fé, você sorri porque glamour aqui é poeira honesta e coragem em pés descalços. Os estudiosos ainda discutem se lançar a capa significa abandono definitivo da antiga rotina ou apenas impulso momentâneo. O texto deixa espaço para respiros interpretativos. Você percebe um cobrador de impostos observando, contas não entendem poesia mas respeitam multidões, ele guarda a tabuinha porque hoje a praça pertence ao pedido. Curiosidade doméstica. Algumas famílias alinham mantos dobrados como travesseiros improvisados, fibras de lã guardam cheiro de forno, azeite e histórias repetidas ao redor da lâmpada. Bartimeu tateia o chão, confirma a posição, respira, você acompanha o gesto e sente no corpo que decisões grandes pedem pequenas confirmações antes de darem o próximo passo. Fato de mercado. Pro Toto pagam pão e sal, denários aparecem em salários, a maioria vive de trocas pequenas onde cada moeda canta baixa e necessária. Ele fecha a mão, abre e fecha, dedos ensaiam velho ofício de esperar, você percebe que mãos aprendem hábitos como ruas aprendem passos de quem mora nelas. Você aproxima a capa com o pé para proteger a borda, gentileza às vezes é coreografia mínima, 1 centímetro que impede alguém de perder tudo. Piada leve. Se a capa cobrasse aluguel pelo espaço no coração todos nós estaríamos devendo, objetos queridos têm gosto de credor paciente e manso. Os estudiosos ainda discutem se mendigos tinham lugares fixos no portão designados por costume, a prática varia por cidade mas Jericó gosta de rotinas reconhecíveis. Curiosidade de tecelagem. Algumas orlas trazem fio de cor levemente diferente, quase invisível, assinatura do artesão, pista de procedência para olhos treinados de mercado. Você ouve um suspiro, é alívio em voz baixa, coragem quando aparece sempre tira do peito um peso que ninguém conseguia nomear direito. Fato de hospitalidade. Quem perde capa recebe manto emprestado para a noite, a aldeia entende que frio coletivo não combina com orgulho individual. Bartimeu inclina o rosto na direção de Jesus, como girassol sem olhos guiado apenas pelo calor, você sente o eixo da praça mover-se alguns dedos. Você pensa no preço das renúncias, há despesas invisíveis em toda a fé, a planilha do coração registra saídas silenciosas que rendem lucros de paz depois. Curiosidade prática. Capas viram também superfície para recolher esmolas, facilitando juntar moedas sem que rolem, engenharia humilde e eficaz contra ventos teimosos do vale. Os estudiosos ainda discutem se Bartimeu já havia decidido seguir Jesus antes da cura, há quem veja discipulado começando no ato de largar a capa. Você nota a costura reforçada no ombro, remendo sobre remendo, biografia em linhas cruzadas, cada ponto diz sobrevivi, e hoje a frase completa-se vou viver melhor. Fato de estrada. Capas longas impedem corrida, por isso muitos as recolhem ao caminhar, gesto simples que revela a intenção de mover-se sem tropeçar em passado. Um menino protege a borda com o pé pequeno, guarda como tesouro, você sorri porque a cidade inteira decidiu que aquela capa merece cuidado temporário. Curiosidade de clima. Brisas de Jericó descem cedo, fibras pesadas seguram calor noturno, é por isso que mantos envelhecem rápidos mas guardam afeto duradouro. Você percebe sua própria capa nos ombros, pensa no que guardou dentro, promessas, cansaços, medos, talvez hoje também seja dia de soltar algum peso. Os estudiosos ainda discutem detalhes do vocabulário para a capa nos relatos, termos apontam nuances de uso, qualidade do tecido e função social no portão. Fato de sinagoga. Mantos servem saída respeitosa após a oração, vestir com cuidado comunica honra, roupas conversam mesmo quando as bocas decidem descansar. Você observa uma velha costurando ao lado, agulha entressai como barco no quinere, paciência navega e o pano aprende a ser forte outra vez.
Curiosidade de medida: alguns usam a própria capa como base para contar grãos, linhas do tecido viram réguas improvisadas quando a pressa precisa de justiça simples. Você inspira, o cheiro da lã aquece lembranças, mãos cansadas reconhecem texturas rapidamente como quem lê um salmo sem rolo só com a palma aberta. Historiadores debatem se havia regulamentação local para esmolas nos portões, regras evitavam confusão embora a misericórdia por definição goste de ser mais generosa que tabelas. Fato econômico: capas boas custam caro, por isso remendar é virtude, desperdício ofende quem precisa atravessar semanas inteiras só com pão, sal e paciência. Você sente um instante antes da pergunta, Bartimeu sem capa, você ao lado, Jesus à frente, 3 pontos alinhados prontos para desenhar uma nova linha. O tecido dorme por um momento aos seus pés, e você entende às vezes largar o que protegia é precisamente o gesto que nos protege por dentro. Seção 6. Jesus para diante de vocês e a poeira obedece, a voz dele macia pergunta do modo mais simples possível: o que você quer que eu faça? A pergunta cabe inteira no coração como jarro que encontra a água certa, você sente que escuta, não é prólogo, já é parte do milagre começando. Bartimeu ajeita o tronco, firma os dedos no joelho e sua respiração decide cadenciar palavras para não tropeçar no próprio desejo. Fato cotidiano: mestres perguntam para que o pedido fique claro diante da comunidade, clareza protege, documenta e ensina todo mundo a nomear a esperança. Curiosidade de Jericó: colírios simples misturam óleo leve e pós minerais, alguns guardam em pequenas conchas lacradas com cera para não perder o aroma. Os estudiosos ainda discutem se o termo Raboni significa meu mestre com afeto raro ou apenas mestre, nuances que brilham como fios de ouro no tecido. Você percebe que a pergunta desamarra nós na boca, quando Deus pergunta não é por ignorância, é para deixar espaço ao desejo confessar-se sem medo. Piada leve: se existisse manual de etiqueta de milagre, capítulo 1 diria responda direto, capítulo 2 traga lenço, lágrimas são visitantes frequentes. A capa no chão descansa como testemunha, você lembra que soltá-la há pouco foi aula prática e agora a prova escrita chama-se resposta. Raboni que eu veja, ele diz, 2 linhas de texto, o mundo inteiro dentro, você percebe a praça inclinando-se como palmeira que entende a direção do vento. Fato de sinagoga: pedidos por cura costumam virar intercessão comunitária, a assembleia aprende ouvindo onde dói, ninguém cura sozinho, nem quem pede nem quem atende. Curiosidade: alguns amarram um fio na ponta do manto quando fazem voto, lembrete portátil de promessas discreto como suspiro que mora no bolso. Os estudiosos ainda discutem se o ver aqui deseja apenas visão física ou também caminho, discernimento, ver é verbo largo, cabe estrada inteira dentro. Você sente a gentileza na pergunta de Jesus, autoridade que não pressiona, apenas oferece espaço, como porta aberta que não empurra ninguém corredor adentro. Bartimeu pronuncia Raboni devagar, você escuta a respeito de aluno, afeição de casa, palavra pequena levando o tapete vermelho no coração até onde mora a fé. Piada leve: um cambista sussurra que aceita votos como depósito, alguém responde que esperança não rende juros na banca dele, risos discretos economizam constrangimentos. A luz cai diferente por um instante, o entardecer parece esperar resposta também, até as moedas antes falantes resolvem praticar silêncio, rara virtude de mercado. Fato jurídico: dar esmolas, a Tzedakah organiza-se como justiça prática, caixas comunitárias existem e líderes supervisionam distribuição para que ninguém durma descoberto. Curiosidade de remédio: antigo mel aparece em receitas de colírio, pegajoso protetor e segundo a voz da praça ótimo para consolar medos que ardem. Os estudiosos ainda discutem se a cena acontece fora do portão ou já no corredor do mercado, topografia do texto convida arqueólogos a longas caminhadas. Você nota Jesus aproximar meio passo, proximidade também é resposta, às vezes Deus cura com gesto antes da frase e a pele reconhece primeiro que a mente. A respiração de Bartimeu alinha-se, você acompanha sem perceber, 2 metronomos humanos concordando, música mínima suficiente para conduzir uma frase precisa e mansa. Piada leve: se houver fila para milagres ninguém reclama do tempo de espera, por incrível que pareça a paciência cresce mais rápido perto de misericórdia. Fato de ofício: discípulos carregam bolsas com pão, facas pequenas e às vezes óleo, kit de cuidado ambulante porque estrada longa pede atenção continuada. Curiosidade: alguns viajantes esfregam folhas aromáticas nos pulsos antes de rezar, memória adora cheiro e oração com perfume encontra a gaveta certa mais depressa.
Os estudiosos ainda discutem se perguntar antes tem formato catequético. A pedagogia de Jesus revela o desejo, honra a pessoa e treina a comunidade a ouvir. Você pensa no peso das palavras poucas diretas, milagres gostam de frases enxutas, flores retóricas servem festas, mas cura prefere pão, água e honestidade. O silêncio aprende gramática, pausas viram vírgulas compridas onde a compaixão respira, você descobre que texturas de silêncio também carregam significado inteiro. Fato histórico: Jericó, rota de subida a Jerusalém, acolhe peregrinos contando milhas, marcos romanos ordenam passos enquanto bênçãos organizam ânimo para a ladeira. Curiosidade de pote: famílias reaproveitam ânforas rachadas como vasos para ervas, economia inventiva dá de comer, perfuma e ensina paciência para recomeços. Os estudiosos ainda discutem se Rabboni aparece para sublinhar intimidade discipular, a palavra pouca e densa parece abraçar respeito sem perder ternura. Você sente a pergunta de Jesus alcançar outras áreas em você: qual visão você precisa hoje? Que cegueira educada pede licença para continuar morando aí? Bartimeu não pede moedas, pão ou sombra, pede horizonte, pedido de quem entendeu que o resto aprende a andar quando os olhos encontram direção. Piada leve: um burro consultor não solicitado solta um zurro de aprovação, a praça concorda que excepcionalmente a análise do especialista foi precisa. Fato de pureza: antes de subir muitos usam Micaut, mergulhos que organizam corpo e intenção, a água conversa com promessas e limpa saudades mal resolvidas. Curiosidade de viagem: alguns penduram sinetinhas no cinto para crianças se ouvirem na multidão, som discreto que guia passos tipo GPS à base de afeto. Os estudiosos ainda discutem se Marcos registrou Rabboni preservando um detalhe aramaico ouvido de testemunha, pequenas fidelidades que soam como voz antiga na página. Você percebe que toda a cena cabe em um gesto: Jesus inclina-se, palavra nasce, mundo ajusta foco, sua alma tímida tenta experimentar esse ajuste também. O vento traz cheiro de figo seco, doce honesto de estrada, e você pensa que certas doçuras servem para não distrair, apenas sustentar. Fato de ensino: perguntas moldam discípulos, antes dos rolos a memória, antes das fórmulas o encontro, o método de Jesus tem ritmo de coração atento. Curiosidade manual: artesãos de bálsamo usam lâminas finíssimas na casca, coleta precisa paciência longa, perfume nasce de cortes mínimos que não matam a planta. Os estudiosos ainda discutem se ver aqui liga-se a seguir imediatamente, texto e vida confirmam rápido, visão nova costuma escolher estrada nova sem demora. Você nota sua própria resposta interna formigando, talvez seu pedido seja outro, mas a coragem dele empresta gramática e sua boca ensaia a sinceridade. A praça inteira aprende com duas frases: menos palco mais verdade, menos teoria mais encontro. Você guarda isso como receita curta grudada na geladeira do coração. Jesus mantém o silêncio um instante a mais, o tempo bom de quem sabe curar, e você percebe que a resposta dele está prestes a florescer. Seção 7. Jesus diz com doçura que a fé dele não errou o endereço, e antes mesmo de piscarem você percebe luz virando linguagem dentro do corpo. O instante parece simples e imenso, como porta que abre sem render, visão chega inteira e o mundo acorda com contornos que sempre esperaram por nome. Primeiro formas, depois cores, por fim rostos. Bartimeu reconhece você pela voz, agora pelo sorriso também, e agradece com um aceno quase incredulamente calmo. O mercado suspira, palmeiras balançam devagar, um jarro reflete o céu, sons familiares ganham bordas novas e poeira vira brilho como se tivesse aprendido boas maneiras. Fato histórico: bênçãos de agradecimento circulam, quando alguém experimenta livramento a praça responde com améns curtos, lembrando que alegria prefere coro. Curiosidade pouco lembrada: padeiros marcam pães com selos, desenhos simples identificam fornadas e evitam confusões diplomáticas entre vizinhos famintos. Os estudiosos ainda discutem se a frase final deve soar como curado ou salvo, a palavra abraça os dois sentidos, corpo e caminho, saúde e pertença. Você observa o aqueduto herodiano cintilar, água desenha cintas de prata no ar, engenharia paciente servindo vida silenciosa como serviço que resulta melhor quando ninguém repara. Ele pisca devagar acostumando os olhos, sombra luz sombra, cada piscada parece carregar um salmo sem letras e você tem vontade de aplaudir sem barulho nenhum. Piada leve: um cambista cochicha que agora a tarifa de visão duplicou, você agradece a oferta e informa que graça não aceita boletos, muito menos juros.
Rostos chegam perto, alguns choram mansinho, outros seguram risos. Você aprende que a alegria antiga gosta de sair em fila como caravanas carregadas de tâmaras no portão. Jesus diz para seguir adiante, passos simples estrada conhecida, e você percebe que seguir hoje ficou mais fácil porque o horizonte enfim parou de se esconder atrás da poeira. Fato urbano. Colunas sombreadas junto ao portão aliviam o sol da tarde, compradores descansam um pouco e negócios retomam depois, cidade respira por arcos, pátios e corredores. Curiosidade de luz. Muitos afinam lâmpadas com azeite diluído, pavios curtos reduzem fumaça. Segredo doméstico que poupa tosse e conserva a conversa mansa até tarde. Os estudiosos ainda discutem se ele juntou-se à comitiva até Jerusalém. As narrativas resumem passos mais a ecos de gratidão caminhando longe além do mercado de Jericó. Bartimeu testa distâncias com cuidado, a mão mede largura do mundo, palmas, pedras, rostos, tudo cabe de novo, e você sente junto a sensação de reaprender a caminhar. Piada leve. Um gato do mercado decide que também foi curado, persegue poeira como quem perseguisse teologia e termina dormindo sobre a capa mestre da aplicação prática. Você repara na borda reforçada do manto, linhas antigas parecem mais nítidas, memória não se apaga, apenas ganha luz melhor como mural limpo depois de estação chuvosa. Fato de estrada. Marcos miliários marcam descanso, um a cada 1000 passos. Romanos lembrando que jornadas longas preferem matemática paciente a bravatas que cansam. Curiosidade de medida. Alguns verificam o comprimento da sombra do bastão para calcular hora aproximada, relógio portátil do século. E útil quando nuvens resolvem filosofar demais. Os estudiosos ainda discutem se o nome dele permaneceu porque testemunhou depois. Nomes sobrevivem quando gratidão vira história confiável e encontra ouvidos que gostam de guardar. Você percebe cheiro de pão aquecido. Crostas estalam, alguém oferece um pedaço, ele aceita, sorri, mastiga devagar, sabores ganham contorno quando os olhos ajudam. Piada leve. Um vendedor promete desconto vitalício a quem olhar primeiro, você contrapropõe desconto para quem olha por último, todos riem, inclusive as moedas. O aqueduto murmura, água cai em bacias de pedra, crianças colocam folhas a navegar, você descobre que a esperança também brinca quando adultos dão permissão para o coração respirar. Fato de sinagoga. Cânticos conhecidos treinam memória comunitária, repetição não é pobreza, é segurança, frase que volta pela semana inteira vira chão para pés cansados. Curiosidade discreta. Artesãos alisam bronze até servir de espelho, imagem borrada porém suficiente para barbeadores otimistas e penteados com grande confiança própria. Os estudiosos ainda discutem se seguir no caminho indica discipulado formal ou apenas retorno alegre para casa, tanto faz desde que passos continuem na direção da luz. Você nota o céu desbotando para açafrão, nuvens aprendem rosa por alguns minutos, e a cidade decide cochichar em uníssono como se respeitasse o descanso do milagre. Ele olha a capa no chão, quase tropeça no passado por costume, você segura a borda, entrega de volta e ambos riem do reflexo antigo. Fato jurídico lembrado. Restituições fazem-se publicamente para educar, justiça visível ensina crianças, freia vigarices e impede que perdões virem segredos desconfortáveis. Curiosidade de som. Vendedores batem nos jarros para testar trincas, ouvidos treinados detectam rachaduras invisíveis, concerto cotidiano de barro, comércio e percussão. Os estudiosos ainda discutem se a multidão louvou em coro ou se o louvor veio em pequenos grupos, manuscritos preservam sentidos enquanto a rua preserva melodias. Você respira fundo, umedecer os olhos agora é chorar de alívio, ninguém precisa disfarçar, lágrimas encontram trilhas antigas e desta vez só lavam, não escurecem. Piada leve. Um cobrador brinca que visão nova paga imposto novo, ele pisca, ri de si mesmo e confessa que também precisa aprender gratidão com o vizinho. Você observa Jesus voltar a andar, nada teatral, compaixão que não posa, e a cidade inteira entende que humildade é a estética preferida do reino na caminhada. Fato político cotidiano. Presença romana visível e calculada, soldados alternam vigilância e tédio, relatórios querem números estáveis, não festas embora sorrisos ajudem. Curiosidade agrícola. Folhas de tamareira viram cestos leves, trançadas certas carregam frutos e recados, tecnologia ancestral que funciona sem bateria e raramente perde sinal. Os estudiosos ainda discutem se Jericó mantinha duas áreas urbanas, a herodiana e a antiga, escavações propõem mapas sobrepostos, debates que apreciam poeira arqueológica.
Você percebe a praça baixando a voz naturalmente, quando o essencial acontece o supérfluo aprende educação, conversas retomam mais com bordas macias como pão recém-amassado. Ele finalmente olha para você, reconhece a parceria silenciosa, e vocês seguem alguns passos juntos rindo da timidez da visão nova que ainda desaprende tropeços antigos. Piada leve um burro observa sério como auditor da alegria, conclui com um zurro único que a cena fechou no azul, parecer técnico aprovado sem ressalvas. Você sente o cansaço bom que visita depois de boa notícia, corpo relaxa ombros descem, e a noite abre portas convidando a guardar o dia com cuidado. Fato devocional alguém entoa agradecimento curto, bênçãos simples moldam rotina, repetir gratidão treina a alma e prepara passos para ladeiras ainda por subir. Curiosidade de escrita alguns registram datas em tabuinhas enceradas com ponta de osso, apagar depois exige aquecer levemente, agenda antiga que aceita apenas caligrafia paciente. Os estudiosos ainda discutem se a frase tua fé te salvou ecoa também decisões futuras, ver seguir servir, três verbos que conversam muito depois do entardecer. Seção 8. Vocês seguem alguns passos alinhados, poeira mansa ar doce de tâmaras e a estrada se abre como fita clara apontando Jerusalém subida antiga de promessas. Bartimeu testa a profundidade da tarde com os olhos novos, cada sombra explica geografia e você percebe que o horizonte gosta de dar aula sem pressa. Os pés aprendem cadência de peregrino, dois passos ouvindo, dois passos agradecendo, você percebe que gratidão também tem ritmo quase uma canção de marcha. Fato histórico muitos sobem por Vadikelt até Jerusalém, trilha antiga contorna desfiladeiros e romanos mantém marcos miliários para controle pedágios e segurança da rota. Curiosidade rara alguns caravaneiros prendem pequenos sinos na correia do odre, som guia no crepúsculo e assusta raposas curiosas espécie de farol portátil sonoro. Os estudiosos ainda discutem se a comitiva passa pela Jericó antiga antes de cruzar a Herodiana, mapas sugerem corredores entre palmeirais e palácios de inverno. Você observa palmeiras como colunas de templo aberto, o vento folheia coroas verdes e o vale respira largo oferecendo sombra suficiente para conversas longas. Um discípulo confere provisões pão sal um pouco de óleo, logística santo saudável, você sorri porque milagres caminham melhor quando estômagos não fazem comentários. Piada leve um burro anuncia que assume a liderança da caravana, caminha 5 passos reconsidera e vota por democracia de sombra decisão aprovada por unanimidade. A subida parece gentil no começo, você mede o fôlego mede o silêncio e percebe que Jerusalém gosta de ser conquistada em andares de paciência. Fato urbano Herodes ergueu canais e jardins por aqui, água rebaixou o ar quente e Jericó virou refúgio de inverno mercado de bálsamo e descanso. Curiosidade de viajante para pés cansados folhas de figueira dentro da sandália refrescam um pouco, truque de estrada repassado como segredo de família. Os estudiosos ainda discutem a extensão exata dos palácios herodianos e sua ligação com a via, escavações costuram plantas como quem recompõe tapete antigo. Bartimeu mira o oeste onde a ladeira começa de verdade, olhos firmes sorriso calmo, ele está decorando degraus invisíveis como quem aprende nova oração. Você lembra seguir no caminho raramente é metáfora solta, é poeira nos tornozelos água racionada e nomes aprendidos ao ritmo dos marcos de pedra. O grupo alterna histórias, alguém cita pescarias no Quineiro e outro fala de impostos, contas e peixes dividem capítulos e a tarde aceita edição generosa. Fato de sinagoga peregrinos carregam cânticos de aleu para as festas, repetição segura a memória quando ladeiras exigem mais pulmão que literatura. Curiosidade botânica folhas de tamareira viram cordas leves, trançadas curtas amarram odres, trançadas longas servem cestos que não se ofendem com poeira insistente. Os estudiosos ainda discutem se a subida de Adumim coincidia totalmente com a trilha moderna, toponímia muda devagar mas gargantas geológicas guardam memórias confiáveis. O sol baixa como lâmpada obediente, sombras alongam as mantas, você sente o vale despedir-se com cheiro de terra morna e doce de fruta. Piada leve um cambista oferece câmbio de améns por denários, alguém responde que a taxa é ruim, ele concorda e aceita um abraço como depósito futuro. Fato de estrada turnos de vigia patrulham trechos movimentados, relatórios pedem normalidade, paz é meta contábil mas caravanas agradecem quando a noite coopera. Curiosidade culinária posca com ervas vira tônico de subida, sabor curioso fama resistente, quem experimenta torce o nariz e depois pede a receita exata.
Os estudiosos ainda discutem se seguir o indica discipulado formal ou adesão de peregrino agradecido, filologia pesa vírgulas mas pés novos já escolheram direção. A estrada muda textura, cascalho maior pedras conversam, você ajusta a passada para poupar calcanhares arte antiga de negociar com topografias temperamentais. Bartimeu testa a profundidade do azul no céu, comenta que as estrelas chegarão cedo, você entende que visão nova cria agenda própria para o assombro cotidiano. Fato devocional bênçãos curtas marcam começo de viagem paradas e chegadas, repetir encoraja, coragem às vezes só precisa lembrar que não caminha descalça por dentro. Curiosidade de couro sandálias recebem óleo fino à noite para amaciar, quem esquece acorda com o discurso dos pés sindicato sempre ativo ao amanhecer. Os estudiosos ainda discutem a cronologia entre Jericó e entrada triunfal, evangelhos comprimem dias e agendas de festa editam quilômetros em parágrafos enxutos. A lua tímida ensaia a presença, você oferece silêncio para o ensaio, barulhos da planície diminuem como se obedecessem a um maestro escondido entre palmeiras. Piada leve um burro filosofa que subir ladeira é teologia prática, conclui que todo sermão deveria vir com pausa para água opinião aprovada por unanimidade. Fato social grupos se protegem viajando juntos, partilham pão histórias e vigília, hospitalidade é a moeda segura quando a noite resolve contar casos demais. Curiosidade de estrela alguns identificam a hora pela ascensão de Vênus, relógio elegante porém sujeito a nuvens dramáticas e espectadores distraídos com pão quentinho. Os estudiosos ainda discutem se a via sacra de peregrinos tinha paradas litúrgicas fixas neste trecho, tradições locais guardam possíveis pontos de cântico. Bartimeu evita tropeçar no passado, quase pisa a antiga capa por hábito, você segura a entrega e ele ri do reflexo antigo que ainda visita. O grupo abre espaço para um carro pequeno, rodas gemem e o eixo reclama, você aprende que até madeira tem vocabulário próprio para subidas longas. Fato arqueológico marcos com inscrições latinas já foram achados pelo vale, confirmam quilometragens e nomeiam imperadores assinaturas de pedra num caderno de poeira. Curiosidade pastoral pastores marcam rebanho com mistura de barro e cinza, traço fino identifica família e chuva respeita quando a pressa dos cordeiros complica a contagem. Os estudiosos ainda discutem a largura original da via romana, reconstruções variam mais consenso aponta pedras centrais lisas de tanto negociar com sandálias. Você olha para trás, Jericó brilhando como braseiro distante, memórias ficam pequenas com a altura não por desprezo mas porque perspectivas também têm topografia. Piada leve alguém promete que no topo vendem vista por denário, outro responde que gratidão já pagou a conta, a banca fecha por falta de clientes. Fato prático caminhar em zigue-zague poupa joelho, peregrinos experientes parecem coreografar encosta desenho que engana a gravidade e agrada tornozelos sensíveis. Curiosidade de guarda em noites muito quietas vigias contam histórias para espantar sono, lendas viajam mais rápido que mensageiros fator logístico subestimado. Os estudiosos ainda discutem se duas Jericóis implicam dois portões distintos para tributo, documentos sugerem sobreposição de jurisdições romance administrativo digno de pergaminho próprio. O vale se fecha em garganta, pedras guardam ecos, você baixa a voz naturalmente e à noite agradece acolhendo passos como quem recebe hóspedes antigos. Bartimeu comenta que o preto do céu agora tem texturas, você concorda porque escuro também carrega detalhes quando o coração aprende a enxergar melhor. Fato de pureza muitos peregrinos planejam usar Micaute em Jerusalém, preparação corporal organiza intenção, água conversa com votos e refresca teimosias respeitáveis. Curiosidade de som caravanas combinam assobios curtos para avisos, repertório simples evita gritos protege garganta e ensina crianças uma língua que a noite entende. Os estudiosos ainda discutem se Jesus dorme nesta noite em pousada ou segue direto, evangelhos silenciam, silêncio às vezes guarda o milagre do descanso. A trilha encontra a laje plana, grupo respira aliviado, você sente a benevolência de um pouso breve banco de pedra assinando o tratado de paz com joelhos. Piada leve alguém promete carregar você nas costas, oferece preço alto, desiste quando descobre que sua bagagem emocional pesa mais que a mochila de pão. Fato econômico pousadas cobram por espaço água e feno, hospitalidade existe mas contas também, equilíbrio antigo entre generosidade e manutenção de telhados. Curiosidade de escrita viajantes riscam sinais discretos na pedra indicando água próxima, códigos de estrada ajudam desconhecidos tradição silenciosa de boas-vindas compartilhadas.
Os estudiosos ainda discutem se a parábola do samaritano ecoa perigos desta ladeira específica, topografia e memória popular se abraçam com facilidade convincente. Você reparte com Bartimeu um pedaço de pão, crosta estala miolo consola, comida simples conserta ânimo com eficiência que deixa a retórica com um pouco de inveja. O vento muda trazendo cheiro de pedra fria, você veste o manto, passos viram cobertores curtos estratégia clássica para espantar bocejos antes do pouso. Fato litúrgico muitos recitam bênçãos deitada a cabeça, gratidão antes de dormir organiza o dia, cordas do coração relaxam como harpa recolhida. Curiosidade de mochila alguns guardam mini lâmpadas de barro com pavio curto, faísca basta para achar pão não para escrever tratados, prioridade correta na madrugada. Os estudiosos ainda discutem a origem exata do termo adumim ligado a tons de vermelho nas rochas, linguagem assina paisagens com pigmentos que resistem séculos. A comitiva retoma, passos se alinham, você sente que hoje o caminho inteiro está menos pesado como se a esperança tivesse diminuído a gravidade por alguns palmos. Piada leve um gato surge no escuro e lidera por 20 passos, Paralambe a pátria anuncia aposentadoria, liderança felina contrato sempre por projeto. Fato de costume ao amanhecer bênção sobre luz nova, ao anoitecer bênção sobre descanso, regularidade dá sabor ao tempo tempero que sustenta longas jornadas. Curiosidade de clima ar desértico engana a sede, caravanas combinam goles marcados disciplina que evita heróis desidratados e histórias interrompidas no meio do parágrafo. Os estudiosos ainda discutem se a multidão canta salmos graduais nesta subida, tradição sugere sim, sua respiração hoje já canta em 3x4 sem partitura. Você olha adiante, a noite amável promete céu claro, cada estrela parece bilhete de boas-vindas e Jerusalém embora escondida já envia cartas de luz. Bartimeu agradece de novo, visão nova velha cortesia, vocês riem baixo porque alegria que respeita silêncio dura mais como lâmpada com pavio bem aparado. Fato de comunidade partilhar estrada vira ensaio de cidade, quem aprende a dividir poeira provavelmente saberá dividir mesa quando chegar a hora. Curiosidade de sinalização pedras empilhadas marcam desvios, 3 pedras significam água próxima, 5 abrigo, gramática mineral que ajuda até distraídos persistentes. Os estudiosos ainda discutem quanto tempo essa etapa levava a pé, estimativas variam com idade bagagem e quantidade de histórias contadas no caminho. A noite generosa embrulha a comitiva, você puxa o manto até o queixo guarda um amém no bolso e deixa a estrada conduzir como berço. Seção 9. Você e Bartimeu seguem em silêncio bom, memórias começam a caminhar junto e outras curas voltam como lampiões acendendo pedaços do caminho dentro de você. Você lembra dos 10 leprosos na fronteira, passos medidos distância respeitosa, voz alta pedindo misericórdia onde a lei pedia afastamento por cuidado e contenção comunitária. Fato histórico sacerdotes inspecionavam pele e manchas tecidos, diagnóstico era ritual não curiosidade, depois Micalta abriam águas para reintegração lenta com abraços aprendidos de novo. Curiosidade pouco dita em aldeias pequenas cestos de junco serviam para separar roupas de quem voltava, sol e vento faziam a parte que incêndios não podiam. Os estudiosos ainda discutem se aquele que voltou era samaritano justamente para tensionar fronteiras, misericórdia atravessa mapas quando gratidão aprende gramática antes de geografia. Você sente que agradecer em voz alta também cura, língua e pele conversam, músculos da fala ficam fortes e a cidade aprende a reapertar o abraço com delicadeza. Piada leve se gratidão pagasse pedágio essa estrada seria gratuita, afinal seria a primeira vez que a alegria financia infraestrutura sem cobrar juros da alma. Você lembra do centurião em Cafarnaum, autoridade de ferro coração maleável, ele entende cadeia de comando e pede por um servo doente com respeito que convence. Fato de guarnição centuriões geriam disciplina logística e relatórios, pagavam bons pedreiros para sinagogas locais às vezes como diplomacia, obras falavam línguas que decretos não falavam. Curiosidade de casa insular em Cafarnaum agrupavam pátios, janelas pequenas seguravam calor cozinhas borrifavam farinha, voz corria pelas lajes como rumor bem vestido de almoço. Os estudiosos ainda discutem se o centurião veio pessoalmente ou enviou anciãos e amigos, narrativa alterna porta-vozes como boa diplomacia que sabe onde pisa. Você lembra da frase que move mundos diz apenas uma palavra, autoridade reconhece autoridade e distância vira ponte quando confiança escolhe verbo no tempo certo.
Piada leve: se toda a burocracia obedecesse como aquele servo à distância, cartórios venderiam sombra e silêncio e ninguém reclamaria do prazo dos carimbos. Você volta aos jarros de pedra, lembra toque seco, som claro, pureza ritual: preferia pedra porque não chupa impureza, objetos também obedecem pedagogia discreta do cuidado. Fato de sinagoga: leituras seguiam ciclos, rolos guardados em arca simples, bancos laterais, debates centrados, o sábado ensinava povo a pensar sentado e caminhar melhor depois. Curiosidade: caixas de tzedaká ficavam em locais visíveis, moedas faziam som curto educando bolsos, generosidade preferia discrição mas a logística pedia transparência suficiente. Os estudiosos ainda discutem cronologias sinóticas, onde encaixa cada cura, dias comprimem eventos e memórias expandem detalhes porque o coração gosta de edição autoral. Você recorda a moeda no peixe na margem de Cafarnaum, quem diria imposto do templo pago com surpresa marinha, humor santo e matemática desconcertante de providência. Fato financeiro antigo: taxa do templo era meio shekel, receitas mantinham culto, lenha, óleo, auditorias existiam, sim, até devoção precisa planilha respirando honestidade. Curiosidade do lago: pescadores às vezes examinavam bocas de peixes maiores em busca de iscas perdidas, prática rara mais conhecida, milagre claro não entra em rotina. Os estudiosos ainda discutem se a moeda foi um estáter de tiro mais puro em prata, detalhe técnico que faria tesoureiros sorrirem com aprovação profissional. Você ri de leve, conta simples paga-se por dois com uma moeda, economia que ensina a cabeça e de brinde descansa a preocupação do quadrilheiro. Piada leve: se peixe emitisse recibo viria carimbado fornecido por mar aberto sem intermediação, a alfândega provavelmente pediria autógrafo do lago e do vento. A subida estreita e memórias encaixam nos degraus, você lembra do servo do centurião dos 10 leprosos e percebe um padrão: pedidos claros, respostas generosas. Fato de estrada: grupos recitam bênçãos curtas ao cruzar marcos, disciplina pequena mantém ânimo alto, repetição não cansa quando cada passo precisa de motivo simples. Curiosidade botânica: bálsamo de Jericó exigia incisões delicadas, artesãos treinavam anos, uma gota valia muito, perfumes nascem de feridas controladas que não matam a planta. Os estudiosos ainda discutem se Jericó tinha dois núcleos simultâneos, Herodiano e o Antigo, escavações desenham mapas sobrepostos como palmeiras cruzando sombras ao entardecer. Você pensa nos 10 leprosos outra vez, 9 seguem rito, um volta louvando, talvez gratidão seja o atalho que mantém os outros ritos respirando significado. Fato ritual: após inspeção ofertas eram trazidas, aves, incestos, farinha, azeite, comunidade assistia porque reintegração é alegria pública não papel timbrado particular. Curiosidade de som: chocalhos pequenos amarrados em animais alertavam caravanas no escuro, linguagem de metal e vento, manual de sobrevivência cantado em volume gentil. Os estudiosos ainda discutem se a rota de Jesus pela Pereia visava evitar tensões na Samaria, geopolítica antiga andava de sandália mas pensava como o Senado. Você sente sua própria respiração virar oração curta, obrigado, palavra pequena sustentando ladeira grande, e cada pedra parece recitar amém com sotaque de vale. Piada leve: um burro propõe comissão sobre cada amém, a caravana veta por unanimidade, ele aceita pagamento em sombra, moeda preferida de profissionais da subida. Você lembra de pescadores no Quinere, redes, barcas, rotas noturnas, quando o vento colabora travessias aceleram, quando não histórias ficam mais longas para distrair braços cansados. Fato de pesca: redes de arrasto rasgam fácil em pedras, remendos são rotina, paciência sustenta a profissão, ninguém vira mestre de rede sem aprender amizade com nós. Curiosidade de farol: lamparinas nas proas serviam sinal, círculo de luz informava a posição reduzindo cantadas sonoras entre barcos que se achavam apenas pelo rumor. Os estudiosos ainda discutem se moeda no peixe foi narrada para ironizar ansiedades tributárias, humor de Deus costuma aparecer onde bolsos suspiram demais. Você puxa assunto com Bartimeu, ele diz que ver também é lembrar melhor, memória adquire contorno quando olhos confirmam o que o coração já sabia. Fato devocional: testemunho público educa, contar o que aconteceu cimenta coragem, vai e vem de histórias cria avenida de confiança para os próximos pedidos da cidade. Curiosidade de escrita: tabuinhas enceradas guardam relatos curtos de viagem, calor reescreve, frio conserva, agendas respiram como pão, aquecidas mudam, frias sustentam.
Os estudiosos ainda discutem a ordem entre Cafarnaum, Jericó e Jerusalém nas últimas semanas, evangelhos encurtam mapas, peregrinos alongam lembranças conforme o coração precisa. Você nota como cada milagre consertou margens, leprosos voltam à mesa, um servo volta ao trabalho, um imposto paga-se sem peso, comunidade aprende nova ortografia do cuidado. Piada leve: se cuidado virasse imposto ninguém sonegaria, arrecadação recorde, a tesouraria do bairro abriria cedo servindo pão e abraços como comprovante oficial. Você encosta numa pedra, bebe um gole, vento afina pensamentos, e percebe que memórias curadas viram trilha deixando o desfiladeiro menos estreito por dentro. Fato social: sinagogas funcionam como fórum escola-abrigo, muito acontece fora do sábado, decisões simples mantêm a aldeia respirando, cuidado comunitário economiza lágrimas futuras. Curiosidade de caminho: alguns marcam pedra com 3 riscos onde água brota na estação, tradição guia desconhecidos, misericórdia antiga escrita em basalto e poeira. Os estudiosos ainda discutem se Bartimeu tornou-se catequista de estrada, sua alegria tem didática, ver, seguir, contar, 3 verbos ensinando geografia espiritual de Jericó a Jerusalém. Seção 10. A noite desce macia sobre Jericó e você respira fundo, o vale guarda calor gentil e palmeiras sussurram como mãos abençoando travesseiros simples. Você encontra pouso num pátio com laje fresca, uma lâmpada de barro pisca pavio curto em azeite raso, luz suficiente para não tropeçar nos sonhos. Fato histórico: famílias recolhem ferramentas, fecham cântaros e trazem animais para o quintal, noites do século. E são oficinas de silêncio, segurança e histórias calmas. Curiosidade discreta: cestos de junco viram travesseiros improvisados com panos dobrados, mantém a cabeça fresca e não guardam cheiros teimosos de fumaça do forno. Você estica as pernas, o corpo agradece como jarro cheio descansando, o dia pesado vira leve quando a poeira entende que agora é hora de dormir. Historiadores debatem se bênçãos noturnas tinham fórmulas fixas no período, a tradição guarda ossos firmes mas o povo sempre acrescenta carne de afeto cotidiano. Você e Bartimeu partilham o último gole de posca, estranho e útil como tantos remédios de avó, ele ri saboreando liberdade nova com olhos atentos. Um discípulo confere pão e sal para amanhã, logística também adora descansar, Deus cuida sim mas listas curtas evitam sermões longos do estômago. Piada leve: o burro do vizinho tenta chefiar o plantão noturno, ronca alto, perde a votação, aceita a sombra como salário e se aposenta por mérito. Você lava as mãos numa bacia rasa, água morna, argila fina, a pele lembra estradas e agradece, higiene aqui é classe de teologia aplicada. Fato urbano: guardas fazem rondas nos portões, preferem relatórios tranquilos, paz é contabilidade noturna e cada respiração dormindo soma pontos na planilha da cidade. Curiosidade rara: alguns espalham um punhado de areia fina ao redor da lâmpada para conter gota de azeite rebelde, truque simples muito elogiado por mantas. Você alonga o manto sobre os pés, o tecido guarda calor de histórias, remendos conversam entre si, o sono vem quando as conversas ficam gentis. Bartimeu encara as estrelas como quem aprende alfabeto novo, cada ponto brilha diferente, visão recente gosta de estudar mesmo quando o professor é silêncio. A cozinha acalma, brasas cochilam sob cinza, panelas respiram, e você percebe que a casa inteira decidiu praticar descanso, disciplina antiga que protege coração. Fato devocional: bênçãos curtas antes de deitar alinham memória, repetir gratidão costura dia e noite, costura forte, acorda menos desfiado quem dorme agradecendo. Curiosidade de som: muitos penduram conchas secas na viga, quando o vento muda tocam aviso manso, despertador de areia adequado para almas que gostam de poesia. Você observa a capa de Bartimeu dobrada, hoje não guarda moedas, guarda futuro, objeto fiel muda de profissão quando a esperança assina novo contrato. Piada leve: ele promete reformar a capa, talvez 2 bolsas e um travesseiro, você recomenda bordar aposentada com honra, a rua aplaude em silêncio complacente. Os grilos iniciam coral, ritmo de 3 notas, a noite maestrina paciente guia as vozes abaixo do volume em que preocupações costumam mandar demais. Fato de estrada: caravanas definem revezamento de vigia, 2 horas por pessoa, ninguém esbanja olhos, vigiar é emprestar presença para que outros possam dormir. Curiosidade doméstica: alguns guardam pedrinhas lisas dentro do cântaro para lembrar a contagem de goles, sistema infalível exceto quando risos decidem gastar as reservas. Você fecha os olhos um instante, sente a poeira assentar por dentro,
pensamentos deixam de andar com sandálias e começam a caminhar descalços mais devagar. Historiadores debatem se a dupla Jericó criou rotinas diferentes de guarda, portões próximos, jurisdições sobrepostas, a noite porém prefere simplicidade para funcionar. Bartimeu agradece de novo repetindo o nome Jesus como quem aprende nota certa, poucas sílabas sustentam muito, a melodia encontra lugar entre costelas. Você pensa na manhã subida, retoma passos, organizam coragem, mas a agenda do descanso não aceita adiamentos, dormir é obediência mansa ao cuidado divino. Piada leve, o gato do pátio reivindica o banco mais fresco, ninguém discute, o jurídico da casa informa que o parecer felino é irrecorrível ao luar. Fato simples, azeite rende melhor com pavio aparado, cortar excessos evita fumaça, quem repousa corta teimosias e a alma queima limpa brilhando sem sufocar. Curiosidade de escrita, tabuinhas enceradas ficam sob pedra fria para não deformar, amanhã nomes novos ganham linhas, hoje deixamos espaço para um amém alongado. Agora desacelere mais, pálpebras pesam, ombros baixam, a respiração aprende mar do que nele entra sai, ondas pequenas incansáveis cuidando da margem da mente. Solte a pressa como quem solta a areia da sandália, qualquer decisão grande pode esperar, o sono arruma a casa por dentro melhor que sermões de madrugada. Se algum pensamento quiser lista, ofereça um cesto de junco vazio, ele senta, espera e quando acordar você escolhe quais frutos ainda valem levar. Sinta o peso bom do manto, tecidos antigos entendem cuidado, são abraços de lã aprendidos com avós que sabiam transformar noite em oficina de paz. Se alguma culpa antiga bater no portão, diga a ela que a cidade está dormindo, misericórdia despacha visitas fora de hora com chá e gentileza. Você está seguro, guardas fazem ronda, vizinhos compartilham ouvido, e o céu enorme assume plantão, estrelas praticam vigilância silenciosa, competente, quase burocrática de esperança. Respire como jarro enchendo na fonte, lenta, constante, cada inspiração é água, cada expiração é poeira partindo, quinta-feira, terça, tanto faz, agora é descanso. Seus pés advogados do cansaço retiram queixa, a estrada será ouvida amanhã, hoje audiência suspensa, sentença dormir profundamente com direito a sonhos manso. Deixe que as vozes do mercado se afastem, ficam só três: vento pequeno, respiração sua e o coração batendo numa cadência que lembra oração antiga. Pense em luz, não faróis, não festa, apenas uma lâmpada de barro, chama baixa, suficiente, Deus trabalha também em baixa voltagem de milagre. Se uma preocupação insistir, negocie paz em parcelas, um amém agora, outro ao acordar, juros negativos, enquanto dorme a ansiedade perde o emprego. Ouça a cidade recolhida, passos diminuem, pátios conversam baixinho, o vento reorganiza grãos de areia e cada grão aprende a ser travesseiro para pensamentos. Lembre, sua alma não precisa provar nada hoje, o dia foi completo, até o silêncio trabalhou, você pode entregar os relatórios na mesa da graça. Se lembrar de Jericó, lembre também do caminho, se lembrar do caminho, lembre de Jesus, se lembrar de Jesus, durma, o resto encontra lugar amanhã. O manto pesa do jeito certo, a pedra é suave, o céu é amplo, e os olhos fecham-se devagar como portas de sinagoga após canção. Sinta a bênção pousando como mão morna sobre a testa, nenhuma palavra grandiosa, só o suficiente, você é visto, ouvido, guardado, por hoje basta. E quando o primeiro pássaro cantar, Jerusalém será mais próxima, mas isso é história para amanhã, agora deixe a noite cumprir vocação de ninar. Sua respiração fecha o círculo, entra, sai, e cada volta desenha na alma um mapa simples: casa, descanso, cuidado, esperança. Seus pensamentos arriam como camelôs no oásis, joelhos dobram, olhos se rendem, o coração agradece, e a graça cobre tudo com manta silenciosa. Agora durma, o vale vigia, a lâmpada não apaga, e o nome que te guardou no caminho te guarda no sono com alegria tranquila. Fim do roteiro. Bons sonhos.